O Fotometria de hoje é com o fotógrafo Alexandre Alves. Ele conta que o gosto pela fotografia veio como herança do avô. Quais são as suas principais referências? Desde criança eu fico vendo meu avô, minha tia, todo mundo da minha casa sempre gostou muito de arte e de fotografia também. E meu avô foi dos pioneiros em fotografia em Belo Horizonte, ele tinha um laboratório, trabalhava com foto 3D, isso há 80 anos atrás ou mais, né? E eu tenho uma tia também que gosta demais de fotografia, então eu cresci nesse meio, né? Fui fazer engenharia, mas aquilo estava sempre na minha cabeça. Depois de tudo, eu vi que eu gostava era disso e o caminho foi me levando. Nem fui eu que fui atrás, não, foi me levando. E a gente vai fazendo um tanto de coisa. Eu tinha uma agência de publicidade, trabalhava com texto, com arte, mas a fotografia que me impulsionou mesmo. Então hoje eu parei com quase tudo, mexo só com fotografia, é o que eu mais gosto. A fotografia publicitária também tem peso na carreira de Alexandre. Há mais de 20 anos, ele também volta suas lentes para um segmento diferenciado, os chamados manequins plus size. Você trabalha com modelos plus size. Como que é esse mercado? É um mercado muito restrito, né? Aqui na cidade, em Belo Horizonte principalmente, é um mercado restrito, são poucos modelos que trabalham com isso. A gente, à medida que o serviço aparece, vai fazendo, mas não é um trabalho constante que a gente tem sempre, né? Não é fácil fazer, né? Mas a gente está sempre fazendo. Além dos trabalhos publicitários, Alves também costuma fazer books para gestantes, 15 anos e ensaios sensuais. Os ensaios eles costumam ser diferentes de um modelo dentro do padrão de uma revista, no caso? Não, é muito parecido. As pessoas têm isso na cabeça, elas querem mais ou menos aquilo que elas veem, né? Nas revistas, nas novelas, nos cartazes, outdoor. E isso é uma referência tanto para eles quanto para nós, né? Então a gente tenta fazer muito aquele padrão que a gente vê. Claro que a gente tem a criatividade, vai tentando fazer coisas diferentes, mas a textura é sempre aquela que a gente vê por aí, assim, é muito parecido. E o ensaio sensual, o maior risco é o vulgar? Um deles sim, não é o maior, mas um deles é esse. E o vulgar depende muito de quem está vendo, da pessoa que está fazendo, então a gente tem que conversar antes, tem que ver o que está sendo feito. Sempre saem algumas fotos um pouco mais ousadas do que as outras mesmo, e depois na escolha e na edição que a gente dá a roupagem final para não ficar vulgar, né? É claro que tem pessoas que querem sair mais ousado, outras querem menos, e você tem que achar o limite de cada pessoa. Então, mesmo dentro do limite de cada pessoa, você tem técnicas que podem desvulgarizar uma foto inicialmente vulgar. Então, por exemplo, só de passar para preto e branco, né, um lado você escurece mais um pouco, no Photoshop você tira uma coisinha que está aparecendo mais e tal, vai mexendo daqui e dali, no final é o bom gosto de quem está editando, é muito importante também, né? Então tem a parte da modelo, tem a parte do fotógrafo, tem a parte da edição. Nessas três coisas a gente consegue fazer qualquer coisa. Ensaio sensual, você já trabalhou com mais de uma pessoa dentro do estúdio? Quase sempre tem mais de uma pessoa. Invariavelmente tem a minha assistente, que ela trabalha com a parte de maquiagem, cabelo, estilo, né, roupas, acessórios, ela fica de olho nisso o tempo todo. A minha parte é direção, fotografia, luz. Tem muitas pessoas que trazem também uma amiga, um conhecido, para poder ficar mais à vontade, né? E geralmente tem pelo menos 3, 4, 5 pessoas dentro do estúdio e sempre flui muito bem. Às vezes tem gente que pede para não ir mais ninguém, que quer que fique menos gente possível para ela ficar mais à vontade, mas isso não é o mais importante. Aparentemente, inicialmente, isso é importante. A pessoa pensa, será que vai ter alguém lá, será que não vai? Mas sempre fica um clima super tranquilo, profissional, que as pessoas ficam à vontade, independentemente se tem
2 ou 5. Quando suas clientes estão inseguras, quais técnicas você utiliza? A primeira coisa que a gente faz é conversar bastante, né? Isso aí, nos 15, 20 minutos, a pessoa já fica mais à vontade. Eu tenho ali uma garrafa de pinga, tenho cerveja, tenho vinho. Tem homens que pedem para beber, para relaxar. Eu mesmo não gosto de bebida não, mas tem aí para quem quiser. Mas o principal que eu acho é você ir colocando a pessoa para cima o tempo todo, né? Gosto muito da parte de quando termina a pessoa se ver, né? Eu acho muito legal. Depois, quando ela vê a foto, ela fica apaixonada com a foto, entendeu? Indica as amigas todas e elogia demais. A seleção e o tratamento de fotos é você mesmo que faz? Não, a seleção é a pessoa que faz. A gente senta aqui, claro que eu dou algumas dicas, mas é a própria pessoa que faz a seleção. E o tratamento eu faço, mais a parte final. Eu tenho uma pessoa que trabalha no tratamento e eu faço a revisão final, né? Todas as fotos daqui passam por mim no final, antes de entregar. Eu sou meio chato com isso, sou meio perfeccionista, então eu gosto de olhar cada detalhe. Acaba atrasando um pouco o trabalho, mas eu entrego as fotos perfeitas. Cada tipo de trabalho a gente tem alguma linha, mas nunca um ensaio é igual ao outro. Sempre tem algumas diferenças e eu gosto dessas diferenças, né? Eu falo com as pessoas que se eu fosse fazer sempre do meu jeito, todos os meus ensaios iam sair iguais, né? Eu tenho a minha estética, eu faria tudo uma coisa igual a outra. Então eu ouço o que cada um tem que fazer. Às vezes a pessoa está passando aqui pelo corredor e fala assim, olha essa porta aqui, que interessante, eu quero fazer uma em frente a essa porta. Eu penso assim, engraçado, eu nunca fiz foto em frente a essa porta, mas eu vou fazer, ela está querendo, eu vou lá, faço e fica uma foto tão legal que todos os outros daí para frente eu uso aquela porta, entendeu? Então eu gosto de ir vendo e ouvindo a ideia de cada um, que aquilo vai melhorando o nosso trabalho cada vez mais. Tem alguma curiosidade assim da época que você começou na fotografia ou que você quando você começou a fotografar ensaios mais sensuais? Uma vez eu trabalhava muito com moda e era filme, né? Era uma câmera grande com um filme caro, complicado, um slide, né, que a gente usava. E nós fomos fazer uma foto na Serra da Moeda e tinha muita gente, contrataram uns jipeiros, tinha várias maquiadoras, produtores, tinha umas 20 pessoas trabalhando e eu fui começar a fotografar e eu estava achando um pouco estranho a fotometragem que estava dando. Mas a gente não tinha como ver a foto antes, né? Era tudo no filme, o que o fotômetro falou eu fui fazendo. Tirei vários filmes, aquele tanto de gente, chegou no finalzinho eu vi que a regulagem do fotômetro estava errada. Provavelmente eu iria perder todas as fotos. Aí quando eu fui levar para revelar, eu pedi o telefone da casa do cara, que era um fim de semana, eu fui na casa dele, pedi pelo amor de Deus, me ajuda aqui que eu fiz tudo errado. Mas aí ele tem uma técnica que chamava puxar o filme. Eu tinha feito o filme como se fosse o ISO 100 e era ISO 400, uma coisa assim. Ele pegou o filme, revelou como se fosse o ISO que eu tinha feito, puxou o filme e recuperou 80% das fotos, né? Mas isso é bom que a gente aprende.
Alexandre, nossa entrevista chegou ao fim. Muito obrigada pela sua participação. Gostei bastante. Foi bem interessante o que você falou e dividir com a gente seu conhecimento. Fique agora com uma dica de ouro. Pessoal, a minha dica diz respeito à composição. Na fotografia, apesar de a gente não ter uma cultura, a gente ser exposto a muitas imagens no dia a dia, cada vez mais agora com a tecnologia, internet e tudo mais, a gente tem pouca educação de imagens. Então a gente aprende a ler texto, mas não aprende a ler imagens. Consequentemente, a gente não entende muito a composição das imagens. Então a minha dica é que você pense a fotografia como se fosse um texto. Então tudo que está ali no quadro, que você escolheu deixar no quadro, tem que ser informação. Não necessariamente uma informação, uma notícia, uma informação jornalística, mas uma informação visual. Você imaginar, por exemplo, um filme que acontece uma cena que depois não vai fazer sentido na história, você vai ficar se perguntando por que apareceu essa cena no filme. Na fotografia é a mesma coisa. Você tem um elemento que não faz parte do que você quer dizer com aquela fotografia, ele vai ficar como um ruído, né? Ele vai ficar como uma falta de informação. Justamente a foto que, digamos, é uma parte muito pequena do mundo que você resolve mostrar, né? É aquele 0,0001% ali do mundo. Então é importante que tudo que tiver dentro do seu quadro seja informação pertinente com o que você quer falar.